Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra. Hoje, quinta-feira, dia 21 de novembro. E nós vamos seguir, né? Hoje a gente vai ler o livro de Tiago, né? O livro, a carta de Tiago. É um livro pequeno, de só 5 capítulos. Então, a gente consegue fazer essa leitura, né? De uma só vez, sem precisar fracionar. Então, hoje a gente vai ler Tiago. Quem tá com a apostila aí, gente, se você der uma olhada, quem escreveu, acho que na hora tava pensando em inglês, escreveu James, de 1 a 5. Então, a apostila também foi feita em inglês e na hora de traduzir, esqueceram, né, de traduzir aí o James. James é Tiago, né, também. E então é Tiago 1 a 5, tá? Então vamos lá? Tiago, capítulo 1, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Meus irmãos, meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, capítulo 1, Tiago já começa, né, lançando várias questões para nós refletirmos.
Ele lança a questão da tentação, de que nós não podemos ser tentados por Deus, a gente jamais pode dizer que é o Senhor quem nos tenta. Ele vai falar sobre a questão da humildade, sobre entendermos que as estações da nossa vida mudam. Então, o livro de Tiago, eu vejo como um livro assim extremamente simples, com uma fala bem simples, porém com conselhos e reflexões muito profundas. Então, se vocês puderem hoje, façam alguns grifos nesses textos, em versículos pequenos que vocês acharem importante aí, para que isso se torne uma meditação no dia de hoje. Porque o livro de Tiago é bem importante em várias questões. Ele vai tratando pequenos assuntos em vários trechos do mesmo capítulo, né? Então, no capítulo 1, a gente tem pelo menos uns 5 ou 6 assuntos que Tiago já está abordando aqui com a gente. Capítulo 2. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem um reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as escrituras que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Capítulo 2 é a mesma coisa, né? Ele vai falar sobre a questão de não agirmos, né, com acepção de pessoas, que é algo muito triste realmente, né? A gente precisa amar o nosso próximo como a nós mesmos, independente da posição social, da cor da pele, da etnia, ou de como a pessoa é ou não é, qual é a situação dela naquele momento, né? Nós precisamos amar.
Amar diz respeito a atitudes, né? A comportamentos. E aí ele vem falar sobre a fé sem obras, né? Ou as obras sem fé. Então, uma coisa precisa andar em conjunto com a outra. Por isso que eu falei para vocês que tem vários versículos aqui que a gente pode estar realmente meditando durante todo o dia. Capítulo 3. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Capítulo 3, ele praticamente vai falar sobre a língua, né? Quase que o capítulo inteiro ele vai abordar essa questão do que nós falamos, de como nós agimos com o nosso falar e que isso vai produzir ou realmente bons resultados se nós refrearmos, se nós realmente deixarmos ser guiados pelo Senhor nas nossas palavras, ou nós vamos realmente pôr tudo a perder com as palavras erradas, com a maneira de nós nos comportarmos com as nossas palavras, com o mau procedimento, né, com o próximo através da nossa palavra. Então, com a mesma boca que a gente diz amar o Senhor, nós muitas vezes dizemos que odiamos o nosso irmão. E isso é impossível que proceda de uma mesma pessoa, porque não pode alguém dizer que é filho de Deus e ter realmente as suas palavras, as suas atitudes, aquilo que ele fala, totalmente contrário ao que a palavra de Deus diz que deveria ser um filho de Deus. Capítulo 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês.
Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão julga, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali e faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, Tiago vai falar para nós sobre essa questão de nós estarmos submetidos à palavra, à verdade da palavra, né? Então, se nós deixarmos o nosso coração ser guiado pelos nossos anseios, pelos nossos desejos, pela inveja, pela ganância, por todas as obras da carne, nós literalmente vamos matar a nós mesmos e aos nossos irmãos. O julgamento é algo que fere o coração de Deus de uma maneira terrível, porque só o Senhor conhece verdadeiramente o coração de cada ser humano para saber por que é que ele está tendo aquela atitude. Então nós não conseguimos, né, julgar com justiça, porque nós não conhecemos a raiz daquela pessoa, nós não conhecemos o real sentimento, o que a pessoa realmente está vivendo, pensando ou fazendo, né, no seu interior. Então nós precisamos ser mais sábios na nossa maneira também de nos portar com o próximo, a respeito de julgamentos, a respeito de palavras, né? Tudo isso. Capítulo 5. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo devorará sua carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Entre vocês, há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado,
Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disto: quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Capítulo 5, ele começa falando sobre os ricos opressores, né? Sobre uma sociedade que oprime realmente o pobre, o necessitado, que vive uma vida de luxúria, né? Quando na verdade nós devíamos ajudar uns aos outros. Isso é uma prática da própria palavra, né? Os judeus têm essa prática muito forte dentro deles, de que eles devem viver em comunidade, ajudando uns aos outros. Depois ele vai falar sobre essa perseverança, né? Mesmo diante dos sofrimentos, das dificuldades, das doenças, das dores, né? Das intempéries da vida, a gente precisa ter perseverança, porque o que vale é como nós vamos terminar a nossa carreira. O que vale é quando nós estivermos diante do Senhor e Ele disser: vinde benditos de meu Pai, né? Então, para que nós estejamos com Ele eternamente. Nós não queremos ser condenados com o mundo. Essa que é a verdade, né? E ele termina falando sobre a oração da fé, sobre nós colocarmos realmente essa prática da oração na nossa vida em todos os aspectos, seja no momento bom, seja no momento difícil, seja no momento de lamento, seja no momento de alegria, seja no momento de exaltação, seja no momento de intercessão, que a nossa vida seja realmente regada por oração com fé, porque oração sem fé também não adianta nada, né? Se você só falar sem crer que o Senhor pode realmente fazer o que já fez, aquilo que você está pedindo, a oração se torna vã repetição, a palavra vai dizer. Amém, queridos? Que o Senhor possa nos dar aí um dia, né, uma quinta-feira abençoada, com um livro tão gostoso como esse, uma carta tão gostosa como essa, que é a carta de Tiago aos irmãos. E a gente pode tirar muita coisa boa aqui, né? Então, que você possa refletir, se algo te chamou muita atenção, para um pouquinho a mais e reflete nessa palavra e realmente medita e deixa o Espírito Santo ir aí conduzindo, né, o teu coração ao entendimento do que Tiago está dizendo para nós. Amém? Amanhã a gente volta lá para o livro de Atos e aí no sábado a gente vai para Gálatas, sábado e domingo, né? A gente vai ler Gálatas, depois segunda a gente volta para Atos, tá gostoso. O Novo Testamento é bem dinâmico, bem rápido, né? A gente consegue ler livros praticamente um dia só, porque são livros pequenos, a não ser, né, os maiores, Coríntios, Romanos, né? A gente vai ter alguns aí que a gente vai demorar alguns dias a mais, mas na grande maioria são pequenas cartas, e aí a gente consegue ler num dia só e já tem esse entendimento do que os apóstolos, do que os discípulos estão querendo passar para nós. Amém? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura. Deus abençoe.